colocar duas provocações para vocês. Uma, os Estados Unidos tem uma população carcerária em torno de 1,5 milhão, tá? Os Estados Unidos. O Brasil, 800 mil. O dobro, né? Quase. Só que em número de população, se você for fazer um percentual, lá tem muito mais preso percentualmente do que aqui. E lá não é uma sociedade tão vulnerável quanto é a nossa, a níveis sociais, a tudo isso. Aqui o nosso nível educacional, de estrutura, saneamento, um monte de gente morando dentro de comunidade, submissa ali a essas questões do crime, né? Então, esse argumento, ele prevalece como que o Brasil prende muito. Aí alguém aqui no chat falou assim, o Brasil prende muito mesmo, porque pro cara ficar preso, ele ficar cumprindo definitivamente a cadeia preso. dele, ele já vai preso 20 vezes, porque ele vai pra rua. Tu prende o mesmo cara 10, 15, 20 vezes. Só essa sua frase vai dar pano pra manga, né? Vamos lá, a reincidência. A gente vai falar de reincidência. Além da reincidência, você tem metade desse número aí que você citou em mandados de prisão em aberto. Significa que a metade da população carcerária, levando em consideração todos os presos, né? Inclusive os semiabertos e abertos e tal. Levando em consideração esse número, nós temos ainda que prender mais a metade já disso. com mandado de prisão a metade disso. Então, quer dizer, eu acho que a gente não prende muito realmente. Não. Quando nós tínhamos no Rio, na nossa geração, nós tínhamos 27 mil presos no Rio de Janeiro na nossa geração. Complexo penitenciário de Bangu e mais do interior. Hoje tem 50 mil. Nós tínhamos 100 mil mandados de prisão a cumprir no Rio de Janeiro. Então, olha só, nós tínhamos um quinto dos presos estavam presos, né? Essa é a comunicação. Mas você falou legal, porque o meu hater, eu tenho um hater instruído, viu, cara, que é desencarcerador. Ele fala pra mim, Pimentel, mas a cadeia não resolve. Aí eu peço que ele leia uma obra de um sociólogo de esquerda, que é o Jean-Luc Vacan, Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria, né? Que é um livro necessário para quem trabalha no DEPEN, para quem... faz parte do nosso curso de formação. Meu irmão, o cara diz somente o seguinte: os Estados Unidos é o país que mais prende no mundo, é fato. E o crime cai nos Estados Unidos ano após ano. Então, olha só, infelizmente para você se ferrou, porque está funcionando. Então, quando o Jean-Luc lança o livro dele na década de 90, né? Ele lançou o livro aqui no Rio de Janeiro com a esposa do Dilo Batista, com a Vera Malaguti. Vera Malaguti. E quando ele lançou o livro aqui no Rio, ele dizia o seguinte, na época os Estados Unidos tinha mais presos, tá? Tava com 2 milhões de presos na época. Ele dizia que os índices dos Estados Unidos de criminalidade, na década de 90, eram inferiores ao da década de 50. Então, os Estados Unidos de 90 era mais tranquilo e mais seguro que o da década de 50. Olha aqui, apesar da percepção sempre diferente. Para quem percebe a violência está sempre pior, né? O Brasil, na década de 90, nós começamos com o jornalismo ao vivo, policial, das 6 da tarde. Todos eles. Aquilo dava uma impressão que São Paulo tinha um bandido em cada esquina, assaltando. Tal. Verdade. O próprio Datena e tal. E o helicóptero aéreo lá filmando. São Paulo hoje, você sabe disso, Glauber? 5,8 homicídios para 100 mil habitantes. São Paulo hoje é o estado mais seguro do Brasil. Olha que coisa interessante, né? Mas, mesmo sendo fruto de uma espetacularização. Todo noticiário área, né? de segmento, de abordagem policial, é tudo lá. lá. Parece que aquilo está em guerra. Eu sei que é uma guerra, e 5,8, eu sei que não é um número tão bom assim. A Europa está com 2,5, 3,2 e tal, mas 5,8 é metade do que o segundo colocado, que deve ser Florianópolis, o Batista. 5,8 é 1/7 da Bahia, que está com 77. Então, o número que São Paulo está hoje, 1/7 da Bahia não, é 1/8 da Bahia. O número de São Paulo hoje é bom pra cacete, é muito bom. E eu recebi anteontem na minha rede social um rapaz dizendo assim pra mim: Pimentel, São Paulo está cada vez mais violento, né? Cara, eu não votei no Tarcísio porque eu não moro em São Paulo, mas eu mandei pra ele assim: olha os dados de São Paulo de agosto.
redução de 10% do homicídio, né? São Paulo está com a melhor série. Aí o cara fala, mas é mentira. Aí de novo, Glauber. De novo É percepção, né, cara? Né? Aí eu fiz essa provocação com vocês, comparando os Estados Unidos, vou fazer uma segunda, que é o efeito colateral. A grande dificuldade na segurança pública é lidar com o efeito colateral, certo? Sim. Ninguém quer que tenha efeito colateral. Ninguém quer. Ninguém acorda de manhã achando que vai promover um efeito colateral. Isso é loucura. Então, se você for colocar no ambiente de guerra militar, tem uma regra de engajamento onde é previsto um efeito colateral. Você vai bombardear uma área, você vai destruir prédios, fatalmente você vai matar pessoas. Ninguém quer isso. Só que, ao mesmo tempo que não querem nenhum tipo de efeito colateral numa operação policial, aceita um efeito colateral de liberar a cada saidão em torno de 2%, 3% dessa população carcerária para cometer mais crimes. Porque se o cara quisesse cumprir a pena dele, se ele tivesse ressocializado, ele voltava, agradecendo o benefício do Estado, e cumpria a pena dele e mudava de vida. Mas não, ele quer cometer crime. Acho que dá para concluir que esses 3% que voltam vão cometer crime. E olha que um grande risco à sociedade. Olha que efeito colateral que o judiciário aceita e a sociedade até então está apoiando. Cara, boa analogia, viu? Eu não tinha pensado assim, viu, Glauber? Mas olha que interessante. Se fosse 1%, já justificava não ter. Né? Você informar a sociedade que, num período de 7 dias, a Polícia Militar de São Paulo prendeu 240 bandidos que foram assaltar, saindo da cadeia. E a vítima pensa o quê? A vítima fala, pô, eu pago imposto para esse cara estar preso porque ele foi condenado. E o Estado vai lá e libera ele para me assaltar de novo, né? Porque efetivamente é isso. O Estado não. A Justiça liberou ele para ele me assaltar de novo. Então, assim, eu penso que uma série de ações na Justiça, cobrando da Justiça essa responsabilidade, né? Eu penso que se o Brasil, se os cariocas brasileiros fossem tão politizados a esse ponto, né? Olha, eu fui assaltado por um bandido que estava no semiaberto, não, que estava em saidinha. Eu quero processar o Estado. Eu entendo que o Estado foi responsável pela morte do meu ente querido, sabe? Pelo roubo do meu patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Ou o mesmo vigor que a imprensa tem, até parte do Ministério Público e do Judiciário, quando vai analisar os números da segurança pública. Pô, quantos confrontos a PEMERG teve no ano? E qual foi o percentual de efeito colateral? Tem que ser 0. Mas, em relação ao criminoso, que já foi processado, condenado, cumprindo o regime, eles aceitam um percentual de efeito colateral, porque isso para mim é efeito colateral. O cara chega aqui e matou a ex-esposa, ou a esposa. Sim. E aí, como é que o Estado lida com isso? É uma vida inocente que, através de uma decisão do Estado, da Justiça, proporcionou que esse cara não tem efeito? Tem efeito, pô. Tem nexo. Tem nexo causal nisso aí. Sim. Você tem toda a razão. O Glauber, hoje o Rio de Janeiro tem um batalhão em Copacabana que é o 19º batalhão, que é o CPA-1, né, Batista? Primeiro CPA. CPA-1. Hoje, a P2 do batalhão da PM de Copacabana, ela tem capacidade de informar a justiça, a qualquer juiz, a qualquer promotor, quantas vezes o cidadão tal foi preso com faca em Copacabana nos últimos 24 meses. Nesse nível de sofisticação. Olha, essa pessoa aqui, que você está colocando em liberdade, nessa audiência de custódia, ela foi abordada e detida pela Polícia Militar portando faca numa rua em Copacabana 50 vezes. Eu soube dessa informação hoje pelo secretário de Segurança Pública, né? Ele contou isso pra gente. Olha o nível. Será que com uma informação dessa na mão de um juiz de custódia, olha, essa pessoa aqui, ó, que você tá dando chance para ela voltar pra rua, para ela ficar na rua, na verdade, nos últimos 24 meses, ela não foi detida perambulando na vadiagem que existia na década de 60, né? A vadiagem acabou na Constituição de 88, né? Essa pessoa não foi presa na vadiagem, ela foi presa portando faca. Sabe assim, é o problema de Copacabana hoje, né? Aliás, o Glauber, eu fiz essa postagem falando para as pessoas não virem para Copacabana, né? E bombou essa porra. Pois é, meu irmão, o que esperar do verão em Copacabana? Camarada, eu estou com fé, porque na postagem eu dizia o seguinte: se a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, olha quantos atores envolvidos, viu?
prefeitura, né? Se todo mundo não der as mãos, não venha. Bruno Medeiros, os policiais civis estão em coma faz anos, segundo a opinião dele aqui, né? O delegado técnico e isento toda hora é transferido. Vocês acham que os delegados e comandantes deveriam ter a mesma prerrogativa de juízes e promotores? A imovibilidade? Inamovibilidade. Como é que é? Inamovibilidade. Essa Porra, porra aí. tu falou certinho na hora que tava contigo. Inamovibilidade. Cara, é difícil porque a polícia é uma ferramenta do Poder Executivo, realmente. Sim, em qualquer lugar do mundo, você pode ter algum tipo de proteção ao investigador no meio de um inquérito policial, logicamente. O cara está conduzindo um inquérito policial... Mas lembrando que o inquérito, em algum momento, ele não é mais do delegado, ele se torna um processo e está com o MP. E o MP tem essa prerrogativa de não ser movimentado. Não conheço nenhum lugar do mundo que a polícia não seja subordinada ao Poder Executivo. Eu vou até pesquisar isso depois, mas a princípio de fato, o que você vê em filmes americanos, o prefeito chamar o chefe de polícia e falar você está demitido, isso aí é comum, né? Assim, vamos entender que a política não vai ser mais corrupta e esses delegados não vão sofrer nenhum tipo aí de movimentação. Eu lembro um caso muito específico do Rio de Janeiro que teve um acidente no estádio de São Januário e o delegado encarregado do inquérito policial, ele fez uma declaração no meio do inquérito, o governador mandou transferir ele no meio do inquérito policial, né? O governador entendeu que ele ia conduzir o inquérito de uma forma equivocada e simplesmente transferiu o delegado, né? Então isso pode representar um perigo para apuração, para investigação, sim, mas eu não vejo solução. Tu vê alguma solução? Não, né? Não, né? Mas é isso, vamos lá. Vejo que tá bom. E isso aí, cara, o cara fica na especializada 6 meses. Aí ele tira e joga o delegado pro outro canto. Sim. Aí chega o cara novo até ele acompanhar tudo. Aí o cara tá fazendo excelente comando no batalhão, vai para outro, muda tudo. Isso aí, de fato, a polícia perde. Agora, engessar também, não sei se é a solução.